Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos vocês que têm acessado o nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida. E queremos pedir a você que está chegando agora que você se inscreva no nosso canal. E você que está nos acompanhando, que você compartilhe para seus amigos. Aquilo que é bom nós devemos passar a todas aquelas pessoas que nós amamos e que nós gostamos. E passe isso para o seu irmão, compartilhe. Deixe o seu like em nome do Senhor Jesus. E hoje, para iniciar o nosso culto, nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Sabemos que temos um Deus grande e misericordioso, e quando confessamos os nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo e ouve as nossas orações e nos perdoa. Então vamos falar com Ele nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Fala para Ele, conta para Ele tudo o que tem passado na sua vida, no seu pensamento e no seu coração, em nome de Jesus. Deus, Tu és santo, Tu és grande, Tu és misericordioso, Pai. Estamos mais uma vez, Senhor, Te adorando, Senhor, Te engrandecendo, Pai. E queremos Te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Muda os nossos pensamentos que não têm agradado ao Senhor. Muda as nossas atitudes, Pai, que a cada dia possamos querer ser parecidos contigo, Senhor. Passamos por um momento de grande tribulação, mas nós temos a certeza que o Senhor é com cada um de nós, Pai, que o Teu Espírito Santo tem estado conosco em todos os momentos, Pai. Abençoe cada um que está vendo esse vídeo, Senhor Jesus Cristo, escutando, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, os Teus anjos cubram a vida dele, toda a sua família, Pai, e que o Senhor seja engrandecido e glorificado em tudo que será feito, Senhor, nesse vídeo, Senhor. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nesse momento. Cante junto conosco. Alex, sai no celular e diga: quando a noite fria cair sobre mim, naraná, e no deserto eu me encontrar, vive secados por Egitos e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Mas é isso. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, oh, Senhor, e eu passarei pulando e dançando em Tua presença. Então eu direi, oh, Senhor, e eu passarei pulando e dançando em Tua presença, Senhor. Paz, meus queridos, meus irmãos e irmãs. Tenho um prazer em trazer a palavra do Senhor nesse momento e espero que todos estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer para nós, nessa hora, uma reflexão dentro de um texto que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, nos diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Bem, diferentemente do que alguns pensam, do que alguns ensinam, a tribulação, a provação, ela não é um jugo de Deus para os seus servos, né? Alguns acabam pensando que estão passando por uma dificuldade porque Deus está castigando,
passando por uma dificuldade porque cometeu um pecado. E o apóstolo Paulo ele traz uma visão diferente, né? Uma lente, de acordo com a lente, né, de cristã, a lente da palavra de Deus, ele traz algo diferente para nós. E ele vem dizer que, muito pelo contrário, ao invés de ficarmos lamentando e murmurando por causa da tribulação, por causa da dificuldade, das adversidades da vida, ele diz que é para nos gloriarmos, né? E aqui o nos gloriar não está no sentido de gabar-se, mas no sentido de alegrar-se, né? Se alegrar em Deus por causa das dificuldades. Mas como assim, né? Ficar feliz porque está sofrendo, mas não é simplesmente sofrer por sofrer, né? O apóstolo Paulo nos recomenda estarmos felizes por causa da tribulação, porque essa tribulação ela tem um objetivo. Essa dificuldade ela tem um fundo aí, entendeu? Não é à toa, não é uma coisa do acaso, entendeu? Tem um ensinamento. É exatamente isso que eu quero passar nessa hora. Que a dificuldade, a tribulação para a vida do cristão, ela vem como um ensino, a pedagogia de Deus para nossas vidas, né? A tribulação, no original, aqui na tradução grego, a gente vai encontrar como uma ideia de um rolo compressor, né? Que vinha para esmagar mesmo, entendeu? Pisar ali, e isso causar dor, né? Causar transtorno. Isso representa a dificuldade, todas as dores que o ser humano possa passar, seja na área da saúde, situação financeira, todas as dificuldades. E o apóstolo Paulo ele vem trazendo isso, e ele diz que essa dificuldade, essa adversidade da vida, ele vai produzir no cristão, no servo de Deus, vai produzir a paciência. Em algumas traduções vai falar, algumas versões, quer dizer, vai trazer perseverança. Aí o sentido é o mesmo, né? Aqui trazendo paciência como a paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. A paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. E essa paciência ela vem no sentido de resiliência, no sentido de resistência, né? Ganhar resistência. Então o apóstolo ele traz um ensinamento dizendo que a tribulação, a dificuldade, né, as provas, elas vão produzir na vida do servo, na vida do cristão, essa resistência, esse fortalecimento, essa maturação que é preciso, né? Às vezes tem o cristão ali amedrontado, que é covarde, né? E não tem a coragem de seguir adiante, de enfrentar mesmo, né? De peito aberto as situações da vida. Então Deus ele traz essas coisas para que você seja fortalecido, para que você cresça com isso, para que o cristão ele aprenda, né? Ele cria essa resistência, ele não desista fácil. E essa resistência, esse fortalecimento, aqueles que já foram à academia sabem, né? Que você vai malhar e aí você está pegando peso inicialmente, você começa com uma carga menor e essa carga ela vai forçar a quebra de fibra muscular, né? Não entendo muito mais ou menos isso. E essa quebra no músculo, nessa fibra, ela vai trazer um aumento da massa muscular. Ou seja, isso significa um crescimento e também um ganho de força, né? E você vai aumentando, consequentemente, você vai aumentando a sua força, pegando cargas maiores. É assim na vida do cristão. Então eu vou dizer que a provação, a tribulação, ela é uma academia para o cristão. Ela é uma academia. Vai trazer força. O cristão vai adquirir resistência. E adquirindo resistência, ele vai produzir um próximo fruto, né? Assim eu posso dizer, que é a experiência. Né? A experiência. E esse sentido, experiência no sentido de capacitação, de habilidade, né? De conhecimento, um aprendizado maior com as dificuldades. E aí eu dou como exemplo aqui um atleta, né, que já correu muitas maratonas, já, né, tem uma resistência maior e de repente ele na caminhada ele encontra um amador ou um atleta iniciante e às vezes pensando em desistir, acha que não vai conseguir, né? Eu não vou conseguir correr essa quantidade essa distância,
Sou fraco. E aí aquele atleta ele vai dizer, não, você pode sim, você consegue sim, porque ele já passou por isso. Ele tem essa experiência, ele ganhou resistência e com essa dificuldade ele ganhou habilidade, ele ganhou capacitação. Não só para enfrentar novas caminhadas, novas maratonas, mas também para ensinar àquele que está começando que é possível sim vencer, né? Transpor barreiras, é possível. Então, na vida do cristão é dessa forma. Você passa pelas dificuldades e aí você adquire essa paciência, essa resistência e aí com isso experiências. Uma experiência que não pode ser de segunda mão. Não pode ser de segunda mão. Ou seja, você não viveu a experiência dos outros. Você ser fortalecido com a experiência dos outros. Mas você precisa nós precisamos ver as nossas experiências, passar, né, por nossas dificuldades e assim ganhar calos, né? Assim, se assim podemos falar, ganhar calos mesmo, ter força para passar, né, por tudo isso. E essa experiência na vida, ela vai produzir também a esperança. Ela vai produzir uma esperança na vida do cristão. O apóstolo Paulo ele vai dizer, né, no texto lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas antes disso ele vai dizer porque ele pode isso. Ele vai dizer que ele sabe passar por momentos de saúde, mas também por momentos de enfermidade. Ele saiu, vai dizer que passou ali sobre passar por momentos de fartura, mas também por momentos de escassez. Então, toda essa vivência, essas adversidades que o apóstolo enfrentou, produziu uma resistência na vida dele e produziu uma experiência. E aí ele vai dizer, ó, eu posso passar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele agora é um homem gabaritado, né? Hábil, capacitado para passar pelos intempéries da vida. E o apóstolo traz para nós essa ideia da esperança. E não uma esperança como às vezes a gente encontra. Vou citar um exemplo: você chega para uma noiva e pergunta, e aí, seu noivo vai pedir você em casamento? Ele vai pedir você, vai casar? E aí a noiva ela vai responder, eu tenho uma esperança que sim. E soa como um ar de incerteza, né? Soa como um ar que ela deseja que isso aconteça, mas ela não tem a certeza de que isso vai acontecer. Aqui, a ideia que o apóstolo traz é diferente. O apóstolo traz uma ideia de certeza. Certeza naquilo que vai acontecer. O apóstolo Paulo ele diz, não, eu tenho a esperança, eu tenho a certeza. E a certeza de quê? De que aquele que prometeu é fiel para cumprir. De que o Senhor que permitiu que ele passasse pelas dificuldades, pelas atribulações da vida, que nisso garantiu, fez com que ele adquirisse experiência, capacidade, é o mesmo Deus que estará com ele para cumprir, né? Terminar a boa obra, né? Como ele mesmo declara, terminar a boa obra que começou. E é isso, irmão, que eu quero trazer para os nossos corações. Não ficarmos atemorizados em meio às dificuldades, esse momento que vivemos agora com essa pandemia, em que a gente está vendo, né, infelizmente, alguns óbitos, né, situação financeira também bastante complicada. Não nos atemorizarmos, mas confiar no Senhor, entendeu? Compreender e entender que isso não é em vão. Ele, o Senhor Deus, Ele está no controle de tudo. Sabe, tudo está em suas mãos, ele tem o controle de tudo, ele é soberano e ele está cuidando do seu povo, né? Mesmo você como um servo de Deus, fiel, passando por dificuldades, mas tem um fundo aí, ele está querendo lhe ensinar. Não é que Deus esteja contra você, pelo contrário, Deus está a seu favor, ele está agindo em sua vida, porque o desejo de Deus é que cresçamos, nós venhamos amadurecer e assim sermos mais fortes e resistentes. E com isso, irmãos, ter no nosso coração a esperança, como eu disse, a certeza de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e que Ele cuida de nós, né? Ele está conosco todos os dias, na fartura, na escassez, mas em nosso coração produzindo a paz. A paz, e no versículo 5 a gente vai ver o apóstolo dizendo, ó, e a esperança
ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos um auxiliador, o Espírito Santo Consolador, que está conosco nessa trajetória, nos direcionando, nos dando aquele impulso, né? Não, continue, você pode mais, está difícil, mas você pode. O Senhor sabe, né, que nós podemos passar por um pouco mais. E Ele não vai trazer uma carga acima do que nós possamos suportar. Amém? Então fique firme, meu irmão, mesmo no momento de dificuldade, creia que Ele está com você, Deus está com você nessa trajetória. E se chegarmos ao óbito, né, é difícil, é duro falar, mas se chegarmos ao óbito, nós precisamos entender que essa é a trajetória do ser humano. Né? O ser humano, ele nasce, ele vai viver, ele vai crescer e vai chegar ao fim da sua vida, que é a morte. Mas o mais importante, irmão, é que durante toda essa trajetória, Deus está nos ensinando, está nos fortalecendo, nos enchendo de fé, de esperança, e tem algo maior reservado para mim e para você, meu querido irmão. Né? Aqueles que morrerem em Cristo têm a certeza da salvação, que no grande dia do Senhor Ele irá, né, bradar e dizer aos seus: vinde benditos de meu Pai. E essa deve ser a nossa esperança, a nossa certeza. Ele cuida de nós hoje e estará sempre cuidando, e no porvir a vida eterna para mim e para você. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedir que Ele esteja nos fortalecendo em meio a essa grande tribulação, a essa dificuldade, que não é a primeira, eu acredito, não é a primeira na minha nem na sua vida, e não será a última, não será a última. Então vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que abençoe a nossa vida, fortaleça e conforte o coração daqueles que têm perdido seus entes queridos e têm passado por grandes dificuldades. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu quero agradecer pela tua fidelidade, a tua misericórdia. E nessa hora, Senhor, apresenta em nome de Jesus cada um, meu Deus, dos que estarão ouvindo e vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações de maneira poderosa, Senhor. Eu peço conforto nesse momento daqueles que perderam o seu ente querido, meu Deus, nessa pandemia tão terrível que tem ceifado tantas vidas. Esteja confortando os corações, esteja falando sempre as nossas vidas, nos ensinando a confiar no Senhor, entender